Olá pessoal, um prazer tê-los aqui conosco mais uma vez, numa aula do Legale, comigo o professor Durval. Muito obrigado aí pela sua audiência, pelo seu apoio, agradeço muitíssimo em meu nome, em nome da minha instituição Legale, por você estar sempre em contato aí conosco, com os nossos produtos, com os nossos vídeos, em relação aos outros professores, fica aqui o meu especial agradecimento. Hoje nós vamos cuidar de um tema recentíssimo, que é a reurbanização urbana. Então, veja só que interessante. Muita gente fala o seguinte, é uma legislação que não tem muito a ver. Ela é fantástica. Essa legislação, que é recentíssima, cheira a tinta, ela é espetacular sobre todos os aspectos. Ela é polêmica? Ela é polêmica. Hoje nós não vamos trabalhar a parte polêmica dessa legislação, Amazônia Legal, enfim. Mas nós vamos trabalhar hoje aqui a reurbanização fundiária urbana, que é um tema que nos interessa a todos, um tema que interessa ao operador do direito, um tema social, um tema espetacular para a área de quem ocupa direito imobiliário, direito social, direito constitucional. É muito importante nós debatermos esses temas. É lógico que a aula de hoje ela não tem o condão de aprofundar todos os temas. Não é esse o nosso intuito com essa aula vídeo. Nosso intuito hoje é debater um pouco da alma da lei, um pouco da sua disposição de organograma dentro desse legislativo em especial, porque aqui você vai ter direito de laje, aqui você vai ter condomínio em lotes, aqui você vai ter uso capião administrativa e também tem a regularização fundiária urbana, a REURB. Tá? Então, a gente vai trabalhar todos esses aspectos, é uma aula curta, não é uma aula muito longa, até para não ficar cansativa, mas não tem como nós começarmos essa aula de hoje sem trabalharmos os fundamentos dessa aula. Porque, como eu digo sempre, pessoal, e até ouvindo de um padre que me lecionou, quer construir torres altas, comece com as fundações. Então, não adianta nada você querer enfrentar a REURB se você não sabe de onde vem a REURB. Qual é a sua gênese, qual é o seu intuito, qual é a sua história. E a história dela é constitucional, é da Constituição Cidadã de 88, que vai trabalhar o quê? Que vai trabalhar a dignidade humana. Então, são valores do Brasil, são a dignidade humana, são princípios. Então, assim, já de antemão, eu já gostaria de trabalhar isso daí com vocês. Nós temos 3 dispositivos da Constituição Federal muito importantes para nós trabalharmos agora. O primeiro diz respeito justamente a esse tema da nossa aula. Então, nós temos lá, olha, a República Federativa tem como fundamentos, 3, a dignidade da pessoa humana. Então, isso daqui é muito importante. Por quê? Porque nós vamos entender de que a regularização fundiária urbana, ela tem como base o quê? Ela tem como base justamente essa questão da dignidade da pessoa humana. A pessoa humana que vive numa parte da REURB, entre aspas, marginalizada, entre aspas, a parte da sociedade, a margem da sociedade. Então, é para estas pessoas que nós vamos olhar com essa legislação. Trazê-las de volta para o mundo do direito, para que ela tenha essa dignidade conferida, essa efetividade política, isso é muito importante. Bom, depois nós vamos trabalhar o artigo 5º, que é a cláusula pétrea. Todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país têm direito à liberdade, à igualdade. E ao final do artigo 5º, perdão, o que nós temos? Nós temos a propriedade. Então, você veja que hoje a propriedade ela vai ombrear com outros dispositivos do artigo 5º importantíssimos. Então, diz lá, olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
Então você observa que a propriedade está ali inserida nas cláusulas pétreas, ombreando de forma paritária com outros direitos e liberdades individuais característicos da cabeça do artigo 5º. Porque tudo isso daqui, de uma maneira geral, traz dignidade para a pessoa humana, traz dignidade para o brasileiro, não é? Aqui no âmbito do artigo 5º e os estrangeiros residentes no país. Então, depois, nós vamos partir para o artigo 6º, não é, que são os 3 artigos constitucionais que eu gostaria de trabalhar com vocês, e já encerramos a parte da Constituição, que diz lá o seguinte: são direitos sociais, não é? A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, de novo aqui, ó, não é? O transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, enfim. Não é? O artigo 6º, que temos aqui o que? Grande parte desses direitos. O artigo 1º, o artigo 3º e o artigo 6º trazem o que nós chamamos de a tríplice coroa. Não é? A dignidade da pessoa humana, no que diz respeito ao direito imobiliário, a REURB, né? A dignidade da pessoa humana, o direito à propriedade e o direito à moradia. E voltando agora, retroagindo, a moradia, a propriedade e a dignidade. É exatamente no retorno numérico 6º, 5º e 1º que eu tenho a base da REURB. Primeiro a minha moradia. Mas não é só minha moradia. Eu tenho a minha moradia, mas eu não estou regularizado. Eu tenho a minha moradia, mas eu estou fora, estou à margem da sociedade. Eu quero me inserir na sociedade, mas eu não consigo. Eu quero me inserir em ter um título de propriedade do artigo 5º para ter dignidade. Moradia, propriedade, dignidade. Vamos fazer o inverso, 6º, 5º e 1º. Então, para isso que vem a REURB. Para isso que nós temos a regularização fundiária. Então, os aspectos constitucionais são esses que eu gostaria de bater um papo com vocês. Tá bom, pessoal? Então, já sabedores, né, dessa missão constitucional, então vamos trabalhar aqui, olha, a REURB. Né, é uma legislação, a Lei 13.465, de 2017, agora uma legislação que tem pouquíssimos meses, né, cheira a tinta. E veja o que ela vai dizer lá no artigo 9º. Né? Volto a insistir, pessoal, uma legislação importante. Se você quiser depois, dê uma olhadinha no YouTube aí, nos canais do Legal, no meu canal, eu tenho um dispositivo, eu tenho uma videoaula sobre direito de laje, condomínio em lotes e a uso capião administrativa, tá bom? Mas hoje nós vamos centrar fogo aqui, ó. A regularização fundiária urbana abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação dos seus ocupantes. Vamos voltar de novo fazendo o trabalho inverso, não é? Primeiro, os ocupantes. Esses ocupantes que têm moradia, mas não têm propriedade, não é? E não têm dignidade. Não é? São pessoas espetaculares, mas que nós deixamos à margem. E esta legislação, não é uma legislação inclusiva. Não é? Ela tem por objetivo incluir estes brasileiros, não é? De novo, não é? Dentro do ordenamento urbano, que hoje ele é o que? Ele é informal. Então vamos, em primeiro lugar, titular esses ocupantes, e nós vamos ver daqui a pouco quais são os títulos. Depois dessa titulação, não é? Desse núcleo urbano informal, nós vamos fazer o quê? Nós estaremos eles para dentro do ordenamento territorial urbano. Não é? Vamos incorporar, a palavra é incorporação, trazê-los mediante incorporação. Não é? E como é que será essa incorporação? Essa incorporação vai olhar primeiro o âmbito social, depois o ambiental, o urbanístico, não é? E as medidas jurídicas necessárias para que tudo isso dê certo. Não é? Então, qual é o objetivo? O objetivo é esse, é titular o ocupante desse núcleo
informal urbano, não é? Dando a ele uma possibilidade efetiva de dignidade, de cidadania. Isso é muito importante, tá bom? Ah, Dorval, mas vai ser então um auê, não é? O que no Brasil nós vamos ter de pessoas invadindo terrenos agora? Não é? Vai ser uma loucura, não é? Por quê? Porque a legislação veio, vai regularizar todas essas áreas, vai regularizar todo esse pessoal. Você já imaginou a desordem? Você já imaginou a baderna? Você já imaginou... Enfim, não é assim. A legislação, ela pensou, ela foi preventiva. Então, ela oferece uma limitação temporal. Prazo dos imóveis que serão beneficiados com a regularização. Parágrafo 21 do artigo 9º. Comprovadamente existentes até 22 de dezembro de 2016. Então, o núcleo urbano precisa comprovadamente existente, não é fingindo que está existindo. Não. A legislação fala comprovadamente existente até 22 de dezembro de 2016. Então, se houve um movimento no sentido de ocupação, olha, ocupante, ocupar um determinado terreno, né, ainda que seja federal, né, a legislação pensou nisso. A União Federal fará uma doação ao município que vai realizar a regularização fundiária urbana. Tá? Então, isso é muito importante, não é? Porque eu tratei isso daí, desse tema, num dos livros meus, na Instituição do Bem Ambiental no Brasil, né, pela Constituição de 88, no sentido de fazer essa transmutação dos bens da União em bens particulares. Né? Então, não foi bem uma visão profética, mas eu achei que realmente nós venceríamos essa base aí, né, desse tipo de bem público, né, para um bem privado, né, essa transmutação. Então, vejam, pessoal, então não adianta sair correndo agora. Não é? Comprovadamente existentes até 22 de dezembro de 2016. Para evitar o quê? Para evitar, então, a proliferação, não é, de outras ocupações, não é, trazendo a desordem, trazendo o caos. Muito bem. Nós temos aí, pela legislação, os tipos. Não é? Nós temos o núcleo urbano, no artigo 11, não é? O núcleo urbano informal, o núcleo urbano informal consolidado, demarcação urbanística, a CRF, que é a certidão de regularização fundiária, a legitimação de posse, a legitimação fundiária e o ocupante. Nesse artigo 11, pessoal, eu não vou fazer a leitura agora porque é extremamente chato, mas se você puder aí em casa, dar uma olhadinha depois na lei, o artigo 11 ele vai dizer o que é o núcleo urbano, o que é o núcleo urbano informal, o que é o núcleo urbano informal, o que é consolidado, o que é a demarcação urbanística, a certidão de regularização fundiária, legitimação de posse, legitimação fundiária e, por fim, o que é o ocupante. É uma legislação interessante, não é? Tem algumas críticas em relação a ela, mas ela é potente nas suas várias frentes. Principalmente nessa área, eu acho que nós vamos conversar muito nessa aula aqui, eu acho interessantíssima, né? Então, nós tivemos uma limitação temporal e agora nós temos uma limitação na qualidade do imóvel, né? Na qualidade do prédio. Então, não estão abrangidas, por essa regularização fundiária urbana, as áreas de segurança nacional. Parágrafo 5º do artigo 11. Aqui, terrenos, por exemplo, de fronteira, não é? Enfim, alguns tipos de terrenos que a própria legislação, não é? Entende como segurança nacional. Então, tem que ser absolutamente preservados, não é? Porque, paritariamente, com a dignidade da pessoa humana, não é? Nós precisamos de segurança nacional também. Não é? Isso é muito importante, diga-se de passagem. Não é? E compete a todas as forças de segurança nacional justamente preservar, não é? Para que, se tivermos amanhã ou depois alguma beligerância aí, então nós temos condições de ter uma intervenção rápida das nossas forças militares no sentido de garantir a segurança nacional. Tá bom? Bom, o artigo 13, pessoal, vai falar sobre as modalidades da REURB. E aqui já chama a sua atenção imediatamente, não é? Que você vai ter, como advogado, né, como operador do direito, duas áreas muito bonitas para você trabalhar. Primeiro é a chamada REURB-S,
que é a regularização urbana fundiária de interesse social, voltada para a população de baixa renda. Então, são aqueles ocupantes de núcleos informais urbanos que têm baixa renda. Então, nós iremos, como operadores do direito, promover o quê? Promover um processo administrativo de REURB-S, social, tá bom? E depois, aí já um trabalho, não é, que mais específico, não é? É a REURB-E, REURB de interesse específico. Porque a população não qualificada como baixa renda. Aqui entra grandes loteamentos, grandes incorporações, não é? Que já existem, que não estão regularizadas, que as pessoas não têm título de domínio e não são de baixa renda. Muito pelo contrário, muitas vezes essa população aqui é de altíssima renda. Nós chamamos de REURB-E, REURB de interesse específico. Aqui é um trabalho meritório do advogado, dos operadores, da Defensoria Pública, do Ministério Público. Não é? Aqui é um trabalho interessantíssimo para os advogados. Não é? Por quê? Porque nós entramos numa população que exclui a de baixa renda e entra para grandes condomínios, né? Grandes loteamentos, grandes empreendimentos imobiliários. Tá bom? Bom, quem são os legitimados para requerer de forma administrativamente, não é, essa regularização fundiária urbana? Seja REURB-S, seja REURB-E. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Depois os próprios beneficiários, que são os seus ocupantes. Depois os proprietários dos imóveis que essas pessoas estão, não é? Os loteadores, os incorporadores. Então, olha que interessante, pessoal. O próprio proprietário do imóvel pode pedir a regularização. Não é um trabalho meritório. O loteador que tem lá, não é, o seu loteamento irregular, que não consegue a regularização, lógico, não temos que ver o entrave. Então, de repente, nem com a REURB-E ou a REURB-S você vai conseguir. Não é? Mas a legislação veio, não é, para tentar verificar se dessa vez vai com a regularização urbana fundiária. E os incorporadores, tá bom? Depois a Defensoria Pública, muito principalmente naquelas pessoas desprovidas de renda, que outro trabalho muito bonito que a Defensoria Pública em todo o Brasil vai atuar. Não é? Então, a gente penso que os defensores públicos, né, todas as defensorias públicas estaduais, devem já estar trabalhando nisso daqui, capacitando os seus defensores públicos, né, para todo esse processo de transformação desses núcleos informais urbanos, né, em ocupantes titulados. Né, e depois de ocupantes titulados com o domínio, que é o final. Né, e depois o Ministério Público. Então, é uma gama de legitimados para requerer administrativamente a regularização fundiária urbana, não é? Então, eu, particularmente falando, eu acho que o campo é grande, merece uma atenção especial de vocês, estudo isso daqui já há muito tempo, tenho artigos publicados, dá uma olhadinha na revista da Arisp, não é? A última revista da Arisp que saiu agora, né? Eu tenho um trabalho nesse sentido, né? Vamos dizer assim, essas garantias constitucionais, principalmente para você, defensor público, Ministério Público, é um trabalho interessante depois para você usar no seu processo administrativo. Lógico, pessoal, se vocês tiverem interesse, né, não tenha dúvida nenhuma. Os instrumentos da REURB, tá? A gente, lá no artigo 15 da legislação, porque, afinal de contas, a gente sempre diz o seguinte, não é? Ô, Durval, mas quais são os instrumentos que eu vou utilizar, não é? Para que eu possa, então, estar capacitando esse procedimento administrativo? Eu não gosto muito de atuar com leitura, não é? Principalmente em cursos assim mais... se você puder dar um pulinho lá,
não é? A gente vai trabalhar só rapidamente aqui, ó, os instrumentos da REURB, né? Então, são os seguintes, os institutos jurídicos: a legitimação fundiária, a legitimação de posse, a uso capião, né? A desapropriação em favor dos possuidores, a arrecadação de bem vago, o consórcio imobiliário, a desapropriação por interesse social, direito de preempção, transferência do direito de construir, a requisição em caso de perigo público iminente, não é? A intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular, a alienação de imóvel pela administração pública diretamente para o seu detentor, a condição de uso especial para fins de moradia, direito real de uso, esses já presentes no Código Civil Brasileiro, a doação e a compra e venda. Todos esses instrumentos aqui, né, vão legitimar o quê? Os processos administrativos, os procedimentos administrativos já previstos no artigo 28, para que ao final você consiga sucesso na sua regularização fundiária urbana. Então vejam vocês quantos instrumentos, né, eu não tenho para capacitar, não é, essa pessoa jurídica de direito público para que possa atingir a finalidade da lei. Interessantíssimo, né? Uma parte muito bacana, e ela é bem extensiva. Não é? Ela não trouxe aqui, embora ela tenha números clausos aqui, termina no 15, não é? Mas pode ser que o legislador não tenha esgotado aqui todas as hipóteses de instrumentalização, não é, da regularização urbana fundiária. Então dá para o operador do direito trabalhar de que esse dispositivo, embora ele tenha esse interesse de tentar delimitar com esses instrumentos da regularização fundiária urbana, poder abrir, né, para mais incisos que não legislativamente falando presentes no próprio corpo da lei, mas eu acredito que a doutrina, a própria jurisprudência e até mesmo o trabalho meritório de todos nós em grau nacional, podemos inserir aqui uma ou mais hipóteses, né, de instrumentos necessários para que então nós tenhamos êxito na regularização fundiária urbana. Muito bem, né, depois nós vamos passar já direto para o 28, não é, que é a questão referente ao procedimento administrativo. Não é? Então lá no artigo 28, eu vou ler só o comecinho aqui para você, não é, diz lá o seguinte: a REURB obedecerá às seguintes fases. 1. Requerimento dos legitimados. Nós já vimos quem são os legitimados, né? A União, o Distrito Federal, os municípios, não é? Os próprios ocupantes, que são os interessados, depois o proprietário, o incorporador, o loteador, não é? Depois a Defensoria Pública, o Ministério Público, enfim, são uma gama de legitimados aí. 2. O processamento administrativo do requerimento, no qual será conferido prazo para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel e dos confinantes, né, dos confrontantes. 3. Elaboração do projeto de regularização fundiária. 4. Saneamento do processo administrativo. 5. Decisão da autoridade competente mediante ato formal a qual se dará publicidade. Lógico que tudo isso daqui no campo de direito administrativo. Né? 6. Expedição da CRF, né, que é aquela certidão de regularização fundiária pelo município. E 7. Registro da CRF, né, que é o final. Então, nós temos já o registro da CRF e o projeto de regularização fundiária aprovado, né, perante o oficial do cartório de imóveis, que situa a unidade imobiliária com destinação urbana regularizada. Então, vejam que interessante. Não é? Nós temos esses procedimentos administrativos, não é difícil, pessoal. Não é difícil. Não é? Toda a legislação vai te trazer todas as hipóteses, não é, para que você possa aparelhar bem o seu procedimento administrativo. A conclusão da REURB, né, com tudo isso daqui que nós falamos, está lá no artigo 40. Não é? Então, vamos já, sem mais delongas, né, diz lá o seguinte, ó: o pronunciamento da autoridade competente que decidir o processamento administrativo da REURB deverá. Aí, então, esse daqui é o pronunciamento de decisão, não é? Da REURB. 1. Indicar as intervenções a serem executadas, aprovar o projeto de regularização fundiária, identificar e declarar os ocupantes de cada unidade imobiliária com destinação urbana regularizada e os respectivos direitos reais.
Depois, aquilo que eu falei, o CRF, não é, que é a certidão de regularização fundiária, é o ato administrativo de aprovação da regularização, que deverá acompanhar o projeto aprovado e deverá conter no mínimo você já sabe, pode ser mais, não é? Mas isso daqui tem que conter na CRF. Né, o nome do núcleo urbano, a localização, a modalidade da regularização, né, as responsabilidades das obras e o cronograma, a indicação numérica de cada unidade regularizada e a listagem com o nome dos ocupantes. Né. Depois de tudo isso daqui, né, nós vamos então passar para o registro da REURB, não é, que é o último dispositivo, que é o artigo 42, não é? Que lá diz o seguinte: o registro da CRF, que é aquela certidão de regularização fundiária, não é? Do projeto de regularização fundiária aprovado, será requerido diretamente ao oficial do cartório de registro de imóveis da situação do imóvel e será efetivado independentemente de determinação judicial ou do Ministério Público. Durval, ele vai recusar. O parágrafo único já bate de primeira. Não é? Em caso de recusa do registro, o oficial do cartório de imóveis pedirá nota devolutiva fundamentada, na qual indicará os motivos da recusa e formulará exigência nos termos desta lei. Muito bem, e aí depois você sabe que vai ser um processo de suscitação de dúvida, né? Que muito provavelmente vai ser dirimido com a presença do Poder Judiciário por intermédio do juiz competente para o cartório de registro de imóveis. Muito bem, né? Então, recebida a CRF, cumprirá o oficial do registro, pré-notá-la, autuá-la, estará o procedimento registral e no prazo de 15 dias emitir a respectiva nota de exigência ou praticar os atos tendentes ao registro. Né? Então, aqui vem os atos. Né? Importa em nova matrícula, quando for o caso. Não é? Por quê? Porque você não tinha matrícula para aquele... Era irregular, enfim, era uma matrícula só, então ele vai abrir uma matrícula isolada para a sua unidade imobiliária, que era informal, agora está dentro do âmbito formal pela regularização fundiária urbana. Não é? A abertura de matrículas individualizadas, o registro dos direitos reais, enfim. Não é? Então, quando se tratar de imóvel sujeito ao regime de condomínio geral, que é o 45, dividido em lotes, ele vai fazer toda essa verificação, né? essa composição, né? Geográfica, o cartório, o registrador. O 46, para atendimento ao princípio da especialidade, o oficial de registro de imóveis adotará o memorial descritivo da gleba. Bom, isso daqui nós já sabemos, né? Já é uma parte de direito registral, que não tem nada de novo, foi só incorporada aqui nessa legislação. Não é? As notificações serão emitidas de forma clara. Não é? Nas matrículas abertas para cada parcela deverão constar no campo referente ao registro anterior e ao proprietário. Não é? Esses campos são importantes, até para que você preserve o histórico do imóvel na matrícula. Né? Então, enfim, olha, pessoal, eu acho assim, ó, o 53, com o registro da CRF, serão incorporados automaticamente ao patrimônio público as vias públicas, as áreas destinadas ao uso comum do povo, os prédios públicos, os equipamentos urbanos, na forma indicada do projeto de regularização fundiária aprovado. Por quê? Porque, de repente, dentro desse ordenamento, né, dessa ocupação, dentro desse prédio que agora foi objeto da REURB, você tem as praças, que são bens de uso comum do povo, você tem vias públicas, né, que são os leitos carroçáveis, né. Depois ele vai, de repente, você pode colocar dentro daquilo lá um prédio público, como, por exemplo, uma escola, não é? E os equipamentos urbanos que você já sabe. Equipamentos urbanos são todos aqueles que trazem necessariamente, não é, saneamento público, eletricidade, enfim, toda aquela infraestrutura urbana necessária para que então essas pessoas possam residir ali de forma adequada, de forma, vamos dizer assim, agradável. Né? Não adianta inserir todo esse pessoal no ordenamento urbano, que era informal e agora está formalizado dentro dessa regularização fundiária urbana, se você não dá a essa pessoa dignidade, né? Se você não leva os equipamentos públicos,
não é, para que essa pessoa então possa usar esses equipamentos públicos e fazer inserir no meio daquela comunidade, no meio daquele município, não é, se exercer esses direitos de cidadania. Então, hoje eu encerro aqui a minha exposição, apenas lembrando a vocês os principais artigos, não é? Não vou aprofundar, nem é o tema dessa aula hoje, apenas então somente discutir com você o que é a REURB, numa forma mais geral, não é? Mas eu quero insistir duas coisas. Primeiro, o caráter social da regularização fundiária urbana. Não é? E segundo, e principalmente, não é, que dá para trabalhar muito na REURB-E, a REURB específica, né, para aqueles loteamentos não classificados como de baixa renda. Não é? Então, há uma área do direito, há um produto específico para você que está me assistindo aí e que você, na sua cidade, você pode oferecer ao seu cliente. Aquele que será legitimado, né, para propor, né, esse processo administrativo de regularização fundiária urbana. Sucesso na sua empreitada, não é? Que você possa conseguir, junto com todos aqueles que estão envolvidos nessa regularização, não é? Trazer de volta, não é, para o âmbito da sociedade esses núcleos informais ou estes núcleos que estão hoje, não é, fora dessa regularização, seja ele S ou seja ele E, não é? E agradecer mais uma vez a sua atenção, a sua gentileza em relação ao legal, em relação ao professor Durval. Um grande abraço a todos, não é? E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!